Fala aí, trader, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre câmbio. Vamos ver como é que é o câmbio, né? É mais um indicador macroeconômico que você tem que saber para quando fizer as suas análises de balanço, as suas análises de uma maneira geral. A taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira em moeda nacional. E a taxa de câmbio hoje utilizada no nosso país é a taxa de câmbio flutuante, aonde a oferta e a demanda do mercado é que vai dizer qual vai ser a nossa taxa de câmbio naquele momento. A taxa de câmbio ela sobe ou desce de acordo com a oferta e a demanda. Por isso é que o nosso câmbio é flutuante. Então, se você tem uma busca muito grande pela moeda estrangeira, você tem uma alta da moeda estrangeira. Se você tem uma busca muito grande pela moeda nossa brasileira, você tem uma queda na taxa de câmbio. E assim flutua os preços do câmbio no mercado. Eventualmente, o Banco Central do Brasil ele entra fazendo alguns tipos de operações. Por quê? Porque quando ele vai fazer esse tipo de operação, ele vai para segurar uma alta muito elevada da moeda. Quando você tem ali uma alta muito elevada da moeda fora do comum, porque você tem uma demanda muito grande por aquela moeda estrangeira, o Banco Central ele entra fazendo algumas operações para segurar essa alta da moeda. Assim como o inverso também é real. Quando você tem uma baixa muito grande da moeda, você tem um mercado ele recuando com maior intensidade, o Banco Central ele faz uma aquisição para segurar essa queda da moeda em pontos importantes da economia, justamente para poder lhe dar também a liquidez que o mercado necessita. Porque se você tem uma demanda muito grande por algum ativo, alguém tem que dar liquidez àquele ativo. Então o Banco Central do nosso país, ele faz essas ofertas justamente não somente para segurar o câmbio no momento de alta, ou para segurar um câmbio no momento descendente, assim como para fazer dar liquidez ao mercado. Nesse cenário, o empresário que está ali tocando a companhia, tocando a empresa que você está analisando, que você está querendo fazer sua aquisição, ele deve analisar vários fatores e olhar a moeda de longo prazo e verificar se a moeda no longo prazo ele vai ter uma alta ou uma retração. E assim, se ele necessita fazer uma importação, a alta da moeda é prejudicial para ele. Se você tem uma exportação, a baixa da moeda é prejudicial para aquela empresa. E aí aquelas empresas deveriam fazer operações de hedge, que são proteções no mercado para uma alta ou uma baixa da moeda, dependendo do estilo operacional daquela empresa. Se ela é uma empresa importadora, ela deve fazer hedge na mão comprada em moeda estrangeira, em dólar futuro, NDF ou opções de dólar, que são os mecanismos derivativos para você fazer uma proteção contra uma oscilação do câmbio, seja ela positiva ou seja ela uma oscilação negativa. Então, se você é exportador, da mesma forma que o importador ele faz a aquisição de uma moeda estrangeira, o exportador ele tem que vender a moeda estrangeira. Então, ele pode vender um dólar futuro, ele pode vender uma NDF, ele pode vender uma opção de dólar, se for uma opção de compra, ou ele comprar uma put, que é uma opção de venda. Se você não entendeu o que eu estou falando sobre opções, né, nessa parte de hedge, a gente tem um treinamento sobre derivativos aqui no canal. É um treinamento também gratuito, onde aqui na descrição do vídeo vou deixar para você um link para esse treinamento de opções, onde eu falo o que é uma opção de compra, o que é uma opção de venda, como é que você faz os tipos de operacionais e como você vai estar utilizando esse derivativo para fazer uma proteção na sua carteira. Para nossa economia, de uma maneira como um todo, a retração da moeda estrangeira e a valorização do real estimula as importações e aí você diminui os custos dos bens e serviços de uma maneira geral aqui no nosso país. Dessa forma, como eu estava mencionando, uma alta da nossa moeda, uma alta do real perante as outras moedas, principalmente em cima do dólar, apesar dela ser repudiada, né, pelos exportadores, que são os prejudicados nessa uma retração na moeda estrangeira, ela é benéfica para a economia do nosso país, justamente porque a economia local consegue manter os seus índices inflacionários baixos. Porque quando você tem uma alta numa moeda estrangeira, principalmente o dólar, você tem aumento dos índices inflacionários. Por quê? Os custos dos bens e das matérias-primas importadas pelas indústrias vão atingir o consumidor final, assim como o preço do combustível, que hoje a nossa matriz de transporte como um todo é uma matriz rodoviária. E se você tem uma alta no dólar, o custo do combustível ele fica mais alto, justamente porque o custo do combustível ele é dado em dólar, em moeda estrangeira. Então, apesar de em algum momento da economia você ter o petróleo recuando de preço, mas você tem na mesma contramão
o dólar fazendo um movimento ascendente, você tem um recuo do petróleo, por exemplo, e uma alta da moeda estrangeira. E nessa alta da moeda estrangeira que você está tendo, às vezes não compensa a queda do petróleo. Você continua mantendo o custo dos combustíveis de uma maneira geral estabilizados. Ou até quando você tem uma alta do petróleo e também uma alta da moeda, você vai ter uma alta no custo dos combustíveis de uma maneira geral. E como a nossa matriz de transporte é principalmente rodoviária, quase que na sua integralidade, você tem um custo maior nos produtos a serem distribuídos. E esse custo maior nos produtos que estão sendo distribuídos chegam ao consumidor final com um custo maior. E esse custo maior aumenta esse índice inflacionário. Você lembra da que a gente falou sobre o IPCA, o IPA, vários indicadores de inflação? Então, cada indicador de inflação, como a gente mencionou anteriormente nas aulas anteriores, ele fala sobre aquela cesta de produtos. E dentro daquela cesta de produtos, cada produto tem um preço. E cada produto que está ali naquela cesta de produtos, ele é influenciado também pelo transporte. Então, se você tem uma alta nos transportes e na logística como um todo, consecutivamente você vai ter uma alta nesses produtos. E aí a ponderação gera um aumento inflacionário, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha feito você entender um pouquinho mais sobre o câmbio. A gente vai falar dele em várias aulas dentro de análise de fundamentos das companhias, mas lembrando que esse vídeo aqui, ele faz parte de um entendimento para que você consiga entender como é que você vai fazer uma análise de uma empresa. E aí daqui em diante a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre essa parte de balanço, essas coisas todas das companhias, para que você entenda sobre o mercado. Essa aula faz parte de uma playlist de fundamentos para você entender como é que funciona a análise de fundamentos das companhias de uma maneira geral. Para você entender essa aula, é super importante que você assista às aulas anteriores para que você tenha a linha de raciocínio como um todo, para lá na frente, quando você estiver fazendo uma análise de balanço e o material ficar um pouco mais pesado, mais denso, você já ter essa base estrutural para você entender um pouquinho sobre o que vai ser transmitido lá na frente, tá bom? Grande abraço, ótimas operações. Se você gostou desse vídeo e quer compartilhar, fique à vontade de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, porque eu estou aqui justamente para sempre compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Grande abraço, ótimas operações e até o próximo vídeo aqui no canal. Até mais, tchau, tchau!